Bíblia. João 21. Deus tenha misericórdia da minha vida, me usa para falar com os meus irmãos. Me dá graça, eu te peço. Me dá a sensibilidade de vida. Eu quero ser uma ferramenta usada pelo Senhor. E eu quero, Deus, que da minha boca saia a palavra do Senhor para a vida deles. Usa a minha boca, Deus. Eu te peço em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. João 21. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco, vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse para Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixe, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando eles desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus, tragam algum dos peixes que acabaram de pescar. E Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou para Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu, sim. Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez, você me ama? E lhe disse, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas, e graças a Deus por isso. Meus irmãos, algumas coisas importantes para nós pensarmos na noite de hoje, debaixo de um tema, a importância do recomeço. Quem aqui nunca precisou recomeçar algo na vida? Quem aqui nunca precisou viver algo novo? Todos nós já passamos por um momento na nossa vida, por uma situação na nossa vida, Danilo, que precisamos de repente recomeçar algo. Às vezes a pessoa, ela precisa recomeçar na vida profissional. Quantos já recomeçaram na vida profissional? Às vezes a pessoa precisa recomeçar na vida conjugal.
E não quer dizer que recomeçar na vida conjugal tem que ter um novo marido ou uma nova esposa. Porque às vezes o casamento ele chega num jeito que assim, ó, ou recomeça ou recomeça. Às vezes é recomeçar fisicamente. Tantas pessoas, infelizmente, que acabaram sendo aí acometidas pela Covid e ficaram hospitalizadas, algumas até mesmo entubadas, estão tendo que aprender novamente a andar, a respirar, tendo que aprender a viver novamente, recomeçar. Essa história de pandemia, muita coisa mudou na nossa vida, no nosso dia a dia. Eu até comentei de manhã, eu achei tão joia, tão legal. Ela não está aqui conosco agora, mas o que eu vou falar não vai trazer nenhum prejuízo para a imagem dela. A Thelma, ela veio hoje pela segunda vez, depois do 18 de março de 2020. A Thelma ela estava na casa dela. Ela veio na semana passada e veio hoje, segunda vez. Ela está recomeçando a vida. Recomeçando. Agora que ela tomou coragem de sair, vencer essa questão e vir para o templo, agora que ela pegou, concluiu o assunto da vacinação e começa agora a viver algo novo, né? Algo novo. Então, todos nós, cada um numa área, cada um dentro de uma realidade, dentro de uma situação, vez por outra necessitamos de recomeçar. E às vezes a pessoa ela não está disposta a recomeçar, porque o recomeço não é fácil. O recomeço ele exige coragem, o recomeço exige postura, exige atitude. O recomeço exige muitas vezes que a pessoa até mesmo ela levante a cabeça, mesmo sem estar com aquela coragem de levantar a cabeça. Recomeçar não é fácil. Quem já quebrou alguma vez, seja lá na área que for, sabe como que é difícil recomeçar. Mas a gente precisa aprender a recomeçar. Então a história de hoje, a conversa de hoje, ela gira em torno disso daí. A oportunidade do recomeço que Deus dá a todos nós. A maneira como Deus trabalha na nossa vida, as questões do recomeço. Vou repetir, aplicações, elas são feitas na vida de cada um dentro da sua necessidade. Um precisa recomeçar na vida profissional, outro recomeçar na vida conjugal, outro recomeçar na vida familiar, outro recomeçar na vida emocional, outro na vida espiritual, e vai assim por diante. Cada um vai recomeçando dentro das suas necessidades. Pastor, eu orava antes, eu parei de orar. Então é tempo de recomeçar a orar. Pastor, antes eu lia a Bíblia, agora eu não leio mais. É tempo de recomeçar a leitura da Bíblia. Pastor, eu era alguém que evangelizava, agora eu não estou evangelizando, é tempo de recomeçar o evangelismo. Pastor, eu era alguém que trazia pessoas na minha casa e conversava com as pessoas, colocava algo na mesa, a gente comia, batia um papo e logo a seguir eu ia falando de Jesus, eu ia falando da minha igreja, eu ia falando do que Deus tem feito na minha vida. É hora de recomeçar, é hora de recomeçar. O texto vai trazer para nós a história, há outras tantas histórias de recomeço. A história selecionada para nós pensarmos hoje é uma história vivida pelo Pedro e pelos demais discípulos. Apenas de pano de fundo para a gente pensar junto, Jesus ele já havia morrido, já havia ressuscitado, havia aparecido uma vez para os discípulos, o Tomé não acreditou, ele não estava junto, depois ele apareceu uma nova vez, ressurreto, aí agora o Tomé está junto, Jesus chama atenção, fala, Tomé, se você não vê, você não crê, então tá bom, pronto, estou aqui, ó, veja eu aqui. E aí ele libera uma palavra dizendo, é bem-aventurado aquele que acredita sem ver. Pois bem, agora Jesus aparece a terceira vez aos discípulos, e nessa ocasião à margem do mar de Tiberíades. Mas veja como a história ela desenrola.
Versículo de número 3, nós vemos quem? Ele, aquela figura emblemática do Pedro, que nós falamos esses dias, inclusive, que saiu do barco e andou sobre as águas. Ó o Pedro, eu vou pescar. O que o Pedro falou? Vou pescar. Eu acho válido acrescentar que o Pedro, ele não estava dizendo, vou distrair minha cabeça, vou para a pesca. Ele não foi distrair a cabeça, igual sua mãe foi pescar esses dias, foi distrair a cabeça. Não foi pescar. Vocês foram pescar também ou não? Não? Tem alguém que gosta de pescar aqui para distrair a cabeça? Ninguém? Oxa! Ninguém aqui é da pesca esportiva? Pois bem, de manhã tinha uma turma, das 10 também. Agora não tem ninguém. O Pedro não foi distrair a cabeça. Eu vou lá distrair minha cabeça, eu vou pescar. Está nervoso? Vai pescar. Não, Pedro não estava nervoso. Ele não foi pescar porque estava nervoso. Pelo contrário, ele foi pescar porque ele tinha na cabeça dele uma coisa bem, bem resolvida. Ele já havia negado Jesus há pouco tempo atrás. Ele não negou uma vez, ele negou 3 vezes. 3 vezes. Ele foi abordado quando Jesus é preso. Ele está andando, acompanhando de longe. Logo ele está se aquentando junto no fogo com o pessoal que começa a indagar. Você anda com ele, andava com ele, você fala igual ele, você é um dos deles. E o Pedro fala, não, não, não e não. O Pedro nega, do jeito dele ele vai negando. Então, a partir dali, a Bíblia diz que o Pedro sai, o Pedro chora amargamente. Puxa vida, que vacilada que eu dei, eu neguei Jesus. Aí a Bíblia fala que ele chora. E agora nós vemos o quê? Um Jesus que morreu, um Jesus que ressuscitou e que já não está mais no meio do povo como ele estava momentos antes, dias antes. Agora ele está num plano de glorificação, né? Há alguns dias, algumas horas de ascender, de subir para junto do Pai, mas ainda ali ainda se apresentando de maneira ressurreta para os discípulos. O Pedro, ele fala assim, eu vou pescar. Lá atrás, no começo da história, nos evangelhos, você vai ver Jesus chamando Pedro e dizendo assim, Pedro e outros que eram da pesca também. Ele diz assim, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. E nós vemos Pedro deixando a rede para trás, nós vemos outros discípulos deixando rede, deixando barco, tudo para trás e começando uma nova vida com Jesus. Agora aqui nós vemos o Pedro, o quê? O Pedro num momento difícil, o Pedro num momento adverso, o Pedro vivendo um momento de pressão emocional, pressão espiritual, o Pedro vivendo um momento que não era dos mais favoráveis, e ele toma uma decisão, eu vou pescar. Com outras palavras, o Pedro está dizendo, eu vou voltar às velhas práticas. Eu vou voltar para a velha prática. É interessante que o Pedro ele fala isso, vou pescar. Prontamente tem pessoas à volta dele, e aí é importante a gente ir prestando atenção na conversa. Ele diz, eu vou pescar. À volta dele tinha alguns. O que aqueles que estavam à volta dele disseram? Nós vamos com você. Por isso que é importante a gente tomar cuidado com aquilo que nós falamos que vamos fazer. Porque às vezes aquele que está à nossa volta vai olhar e falar, eu vou com você. Eu tenho que tomar cuidado. Tomar cuidado com aquilo que eu falo, que vou fazer, e tomar cuidado com aqueles que eu estou à volta. Às vezes a pessoa vai fazer algo que não é legal e eu vou de embalo junto com a pessoa. Esses discípulos foram de embalo com Pedro. Onde você vai? Vou pescar. Onde você vai? Vou voltar para a velha prática. Onde você vai? Eu vou fazer o que eu sempre fiz, o que eu fiz a vida inteira eu vou fazer. Mas para quê? Por quê? Não, porque Jesus morreu, Jesus já não está mais aqui conosco, Jesus já foi, aquele momento, aquela história, foi tudo muito lindo, foi tudo muito legal. Eu me lembro bem quando Jesus deu vida ao Lázaro novamente, eu me lembro bem quando Jesus deu vida à filha do Jairo, eu me lembro bem quando Jesus curou aquela mulher com fluxo de sangue, eu me lembro bem quando ele multiplicou pão, quando ele multiplicou peixe por 2 vezes, eu me lembro bem quando eu andei por sobre as águas com ele, eu me lembro bem de tantas coisas que Jesus fez,
fez, e enquanto ele estava fazendo, eu estava à volta dele. Só que acontece uma coisa, eu acabei dando uma vacilada, eu acabei dando uma bobeira, e com essa bobeira, a pressão aumentou sobre a minha vida de um jeito tal, que eu já não tenho mais força para continuar levantando ou levando o nome de Jesus para frente, para ajudar. Se Jesus ainda estivesse perto, junto no dia a dia, quem sabe a presença dele ia me motivar, ia me levar a um pouco mais além, tal, mas ele já não está mais nem junto. Então eu estou voltando para a prática da pesca. Os que estavam à volta dele disseram: nós vamos junto com você. Aí a Bíblia diz assim, olha, eles foram, entraram no barco, mas naquela noite eles não pegaram. E aí começa a nossa conversa um pouco mais no pé da orelha. Porque sem Jesus, o maior resultado que nós vamos ter é um belo de nada. Sem Jesus não dá. Ele já falou: sem mim vocês não podem fazer nada. Jesus, ele avisou. E aí é um problema. É um problema. Que nós é que vamos ter que saber aprender a administrar na nossa vida. Porque o Pedro já tinha vivido com Jesus. Agora ele já não ia mais saber viver sem Jesus. Quem já experimentou viver com Jesus, tem uma música que fala disso, né? Quem já no santo lugar, em outro lugar, não sabe? A letra eu não lembro, mas fala disso. Quem já pisou no santo lugar, em outro lugar? Irmão, quem já experimentou viver com Jesus? Quem já experimentou viver a obra de Deus? Quem já experimentou, pode até tentar viver sem Jesus, mas não vai conseguir. E Deus te trouxe aqui na noite de hoje para dizer assim, ó, você já viveu, você já experimentou, você já desfrutou, você já ouviu, você já sentiu, você já recebeu inúmeras visitações da minha parte, diz o Senhor, na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua empresa, nos seus negócios. Você já experimentou. Fale para quem está pertinho de você assim, ó, você já experimentou. E quem já experimentou, irmão, não tem jeito, não tem jeito. Ó o Pedro, volto para a pesca, não pescou nada. Os discípulos que estavam com ele, nós vamos com você, não pegaram nada também. Nós não estamos falando de pescador que não sabe de nada igual eu. Eu, quando fui pescar, pesquei 2 peixes e fiquei morrendo de medo de tirar o peixe do anzol. Medo de tomar uma ferroada na mão. Está falando de pescador igual eu, que não entende nada da pesca. Eles eram profissionais da pesca, eles viviam da pesca, eles dominavam a arte da pesca. Eles não estavam num território desconhecido, eles estavam num lugar onde eles conheciam muito bem. Ocorre que eles vão para uma prática que já havia sido deixada para trás. Eles vão para uma prática que já não fazia mais parte da vida deles. Eles vão para uma prática que negava tudo aquilo que eles já haviam sido ministrados. Eles então começam a viver uma negativa o seu chamado, do seu propósito e assim por diante. Aí eles vão pescar. Mas e aí, pescaram o quê? Não pescaram nada. Naquela noite não pegaram nada. E interessante, que a Bíblia diz no verso 4. Ao amanhecer, Jesus estava na praia. Mas os discípulos não o reconheceram, vê? Pouquinho que Jesus deixou de estar perto deles ali, por causa de um propósito. O pouquinho que Jesus deixou de ficar perto deles, eles não reconheceram Jesus. Você vê que isso aí é importante para a gente pensar. Que às vezes a gente fica um dia, um culto, 2 cultos, 3 cultos sem vir, sem participar. Logo a gente perde até o jeito de buscar Deus. A gente perde até o jeito. Até para bater palma a gente fica meio esquisito. A gente bate palma tudo fora do compasso e assim por diante. Ficou sem cultuar a Deus, 1 culto, 2 cultos, 3 cultos que você fica, irmão, já vai ficar esquisito. Então, um conselho, com a luz da Bíblia sobre a nossa vida. Não fique longe de Jesus, nem um pouquinho. Porque se você ficar longe de Jesus, você está correndo o risco de não reconhecer Jesus, no momento que mais você vai precisar de Jesus.
O Jesus que eles conheciam bem estava ali, pertinho deles, a 90 metros. 90 metros vai dar um pouco mais do que daqui ali naquela calçada. Um pouco mais, 90 metros é um quarteirão. É de uma esquina na outra. De uma esquina na outra, a não ser que a pessoa tenha algum problema, alguma dificuldade visual, aí é uma outra história. Mas se a pessoa não tem dificuldade visual, João, se a Érica estiver na esquina de baixo, você estiver aqui olhando, você reconhece a Érica? Tem certeza? João, reconhece o George? Sim? Pronto. É um exercício fácil de fazer. 90 metros, eles estavam ali mais ou menos 90 metros. Olha só, eles não reconhecem Jesus. Jesus, no verso de número 4, diz, ele estava na praia, os discípulos não o reconheceram. Verso 5, ó Jesus, eu não sei não, mas eu penso que aqui tem um pouco de sarcasmo, um pouco de ironia. Ó Jesus falando, filhos, vocês têm algo para comer? Eu não sei, irmão, não sei. Eu acho que Jesus está tirando uma onda com eles ali. E aí, galera? O que vocês têm aí para nós? Você acha que Jesus sabia ou não sabia que eles não tinham nada? Claro que sabia. Jesus sabe que sem ele não tem resposta, não tem retorno. Sem Jesus, ele sabe disso. Ele ensina na palavra dele. O que vocês têm aí para nós comer? Ó a resposta deles. Responderam eles, não. Vocês têm alguma coisa aí? Não. E é isso que acontece com muita gente que resolve ficar longe de Jesus, que resolve negar Jesus, que resolve se afastar de Jesus. Quando é pedido algo, a pessoa apresentar algo, a pessoa não tem nada para apresentar. Não está falando de oferta não, meu irmão. O pastor está falando de oferta, vai passar envelope no final do culto. Não vai passar envelope, já, coisa nenhuma. Já recolheu a oferta. Pode ficar em paz. Fique tranquilo, relaxe, mas preste atenção na mensagem. Por isso que tem muita gente que quando quer apresentar algum resultado não tem nada positivo para apresentar, porque está longe de Jesus, está negando o chamado de Jesus, está negando a obra de Jesus. Aí eu tenho que fazer uma pergunta para você, porque eu estou aqui para conversar com você a respeito da Bíblia. Cadê os peixes, irmão? O que você tem aí? Vocês têm algo para comer? E muitas vezes a pessoa não vai ter nada, não está falando de peixe, tem algo para comer, não vai apresentar paz. Tem alegria? Não tem alegria. Tem tranquilidade? Não tem tranquilidade. Tem retorno financeiro? Não tem retorno financeiro. Tem um casamento tranquilo? Não tem um casamento tranquilo. Tem uma vida limpa, sóbria? Não tem nenhuma vida limpa, nem uma vida sóbria. O que vocês têm aí para comer? Nada. Porque sem Jesus não vai ter nada para apresentar. Continua o texto, verso 6. Agora Jesus diz assim, lancem a rede do lado direito do barco e vocês a encontrarão. Lancem a rede. Agora Jesus, e eu acho essa parte da história tão joia, porque Jesus está reativando o chamado desse pessoal aqui. Vou falar de novo, você agarra para você essa palavra. Jesus está reativando chamados. Jesus está reconectando histórias, a história mais linda que é a história da salvação. Quem já tentou ligar a TV com a tomada com o pino fora da tomada? Alguém já tentou? E liga, e não liga? Já tentou? Quem já tentou ligar o rádio fora e o rádio não liga? Quem já tentou imprimir alguma vez, a impressora está desligada, a impressora está desconectada? Alguém já tentou? Alguém tentou aí e não conseguiu, porque está desligado. Tem muita gente que está assim, igual eles estavam tentando algo, mas eles estavam desconectados, desligados, desplugados. Eles estavam ali, mas a conexão, ela estava interrompida. Nesse momento, Jesus começa a fazer a reconectar, a religar, a reativar.
Jesus disse assim, ó, e aí você vê que é legal que é através da palavra. Através da palavra, Jesus começa a reativar na vida da pessoa. Você vê que interessante, você veio para cá e através da palavra, tem muita coisa acontecendo dentro de você aí, porque é a palavra, é a palavra. Lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Tem o lado certo, tem o jeito certo, tem a hora certa, tem o momento certo. A Bíblia diz que eles obedeceram, eles lançaram. Nem vou ficar falando da obediência, irmão. Nem vou falar, porque falar da obediência para um cristão é chover no molhado. O cristão já sabe que se ele quer vencer, se ele quer andar em vitória, ele vai ser uma pessoa obediente à palavra de Deus. Eles lançaram a rede. Preste atenção no final do verso 6. E não conseguiam. Está no plural ou no singular? Não conseguiam. Plural ou singular? Plural. Eles não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Eles não conseguiam recolher a rede. Mas veja no verso de número 7. O discípulo a quem Jesus amava, está falando de João, disse para o Pedro, e eu acho essa outra parte da história também, eu acho engraçado, irmão. Você pode pensar diferente do que eu penso, mas eu acho engraçado. Porque o Pedro falou no começo da história, vou pescar. E a turma que estava junto, nós vai com você, nós vai ficar fazendo o quê? Vamos junto, nós estamos juntos nessa barca aí. Foi tudo junto com o Pedro. Agora o João, ele fala para o Pedro assim, ó, é o Senhor. Jesus de lá da praia disse, lance a rede do lado direito. Eles não tinham reconhecido que era Jesus, mas o João reconheceu. O João falou, é o Senhor. Com outras palavras, o João estava dizendo assim, ó, bendita a hora que eu fui seguir você, Pedro. Bendita a hora. Olha Jesus aí. É o Senhor. E a Bíblia diz assim, ó, que quando Simão ouve o João falando aquilo, que era o Senhor, ele veste a capa, ele tinha tirado a capa, ele coloca a sua roupa, ele se lança ao mar, e os outros discípulos vieram no barco, e o Pedro foi nadando, ele era bom de água, ele foi nadando, os outros discípulos vieram arrastando a rede cheia de peixe, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, outra coisa importante para a gente pensar, ó, quando eles desembarcaram, eles viram ali peixe sobre brasas e um pouco de pão. Fogueira, peixe sobre a brasa e pão. Interessante, muito interessante, porque Jesus estava esperando eles estão vindo para Jesus, Jesus já está com o peixe sobre a brasa. Aquilo que você veio buscar aqui hoje, irmão, deixa eu responder para você uma coisa que é Deus mandando falar para você. Aquilo que você veio buscar já está na brasa assando. A resposta que você veio buscar, Deus me manda dizer para você, essa resposta já tá liberada. Essa assinatura já está liberada. Os discípulos eles foram. E veja, só para a gente juntar mais alguma conversa aqui dentro dessa conversa. Na água eles não pegaram nada sem Jesus. Na grama eles tinham multiplicação de peixe com Jesus. Você vê? Na grama multiplicou o pão, multiplicou o peixe. Na água eles não tinham peixe. Sem Jesus não vai, irmão, não dá. Agora eles voltam, Jesus está com a brasa ali, ó, aquecendo o peixe que estava sobre a brasa. Jesus está com um pão e Jesus fala para eles, traz algum dos peixes que vocês acabaram de pescar, para que vocês possam desfrutar do suor de vocês, do trabalho de vocês, daquilo que vocês mesmos fizeram. Jesus está valorizando o trabalho deles. Jesus não fala assim, deixa aí o que vocês pegaram, não vai precisar disso. Não, Jesus está falando assim, ó, o que vocês fizeram foi lindo, vocês pegaram muito peixe, a rede está cheia, olha que beleza, traz uns peixes aí, vamos assar esses peixes. Verso de número 11, preste atenção no detalhe, diz assim, ó, Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Quem entrou no barco? E fez o quê?
Volta no verso 6, pastor Carlos. Final do verso 6. O que está escrito ali? Não o quê? Ótimo, só meia dúzia do lado de cá falou. Vamos falar todo mundo junto agora. E não... Engraçado. O Simão entrou no barco. Lá em um grupo eles não conseguiam tirar ou arrastar a rede. Aqui só o Simão sozinho, diz a Bíblia. Ele entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Parece que o que estava desconectado foi conectado novamente. Parece que o que estava desligado foi ligado novamente. Está na Bíblia que um produz por 1000. Está pronto, irmão? Está preparado, irmão? Está preparado? Porque sobre o Pedro longe era uma coisa, o Pedro perto é outra. O Pedro longe, junto com um grupo de pessoas, não conseguiu puxar a rede, arrastar a rede. O Pedro sozinho, perto de Jesus, ele arrasta a rede. Você vê? Você vê o poder que Deus está liberando sobre a sua vida na noite de hoje? Você vê que Deus está liberando sobre você uma bênção, uma unção, uma graça, uma força tal, que você sozinho vai fazer o que muita gente junta não conseguiu fazer? Vou falar de novo para você agarrar a palavra. É para você, irmão. Você sozinho vai conseguir fazer o que muita gente junto não deu conta de fazer. O Pedro sozinho, ele pega a rede. Pastor, ele não estava sozinho. A Bíblia diz, o Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia. A rede estava cheia de 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles, venham comer. Olha o texto novamente, provocando. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar, quem és tu? Por quê? Porque eles sabiam que era o... Eu fico imaginando, um olhava para a cara do outro e olhava para o Pedro, miserável, olha a fria que você colocou a gente. Um olhava para a cara do outro e falava, nós fomos com o Pedro lá, resolvemos voltar para a pesca, resolvemos abandonar, resolvemos voltar à velha vida, à velha prática, ai, quebramos a cara, não deu nada certo, ainda passamos vergonha, o barco vazio, não pegamos nada. Agora, uma palavra só que ele liberou, nós ouvimos uma palavra, colocamos aquela palavra em prática, a rede está cheia, quase arrebentando, e além da rede estar cheia, tem pão, tem peixe na brasa, é bênção, é provisão, é fartura. Eles não tiveram coragem. Não tiveram coragem. Está aí, ó, de perguntar quem és tu. Porque eles sabiam que eles tinham vacilado junto com o Pedro. Sabia, irmão? Eles sabiam. Erramos o pé. Fomos seguir o Pedro, erramos o pé. Nós não devíamos ter seguido o Pedro. E o Pedro era um homem joia, um homem de Deus. Mas homem de Deus também vacila, sim ou não? Sim, ele vacilou. Ele vacilou. Mas é aí que começa agora o final da nossa conversa, para a gente orar e ir embora para casa com a bênção já garantida, em nome de Jesus. O texto diz que Jesus aproximou, tomou o pão, deu a eles, fez o mesmo com o peixe, eles comeram, saciaram a fome. Aí o verso de número 14 fala, foi a terceira vez que Jesus apareceu tendo ressuscitado. Agora vem um momento principal da nossa conversa, porque agora fala assim, ó, depois que eles comeram, depois que eles viram aquele feito grandioso, a rede cheia, 153 peixes, eles tinham passado por uma noite difícil, não pegaram nada, agora eles estão com a rede cheia, porque Jesus falou para eles, faz desse jeito. Comeram, estava tudo feliz, deram risada, brincaram, falaram, e foi uma beleza. Agora a Bíblia diz assim, ó, depois de comerem, Jesus direciona a palavra para quem? Para Simão. Jesus perguntou a Simão. Jesus não falou no geral, Jesus falou no Simão.
Porque Jesus sabia que dentro do coração do Simão haviam coisas que precisavam ser resolvidas. Jesus sabia que o Simão foi embora para a casa dele triste naquele dia que ele negou, chorou amargamente. Jesus sabia tudo o que estava acontecendo na vida do Simão. Jesus sabia que aquela atitude do Simão de pegar e voltar para a pesca era reflexo de alguém que havia dado uma bobeada tal, e aquela bobeada ela estava assim pesando espiritualmente na vida dele. Então Jesus ele fala: eu preciso aliviar a carga na vida do Simão. Simão, eu tenho uma pergunta para te fazer. Você me ama? Essa é a pergunta. Você me ama? E o texto diz que o Simão, ele responde: eu amo, eu amo. Jesus então não dá uma lambada nele, Jesus não torce a orelha dele, Jesus não faz nada. Jesus fala assim: ó, então se você me ama, você vai cuidar dos meus cordeiros. Com outras palavras, Jesus está dizendo assim: se você me ama, Simão, então vamos voltar para aquilo que nós já havíamos iniciado ali atrás? Vamos voltar a fazer o que você já fazia? Vamos parar de gracinha, vamos parar de brincadeira e vamos fazer o que tem que ser feito, Simão. Cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus fala com Simão: Simão, você me ama realmente? E o Simão responde de novo: sim, eu amo. Jesus novamente fala com ele, dizendo assim: ó, então se você me ama, pastoreie as minhas ovelhas. Pastoreie. Simão, se você me ama, não fica se distraindo com aquilo que você não tem que se distrair. Tem tanta gente precisando ser ajudada aí. Você é um baita de um potencial para ajudar tanta gente. Novamente Jesus fala: meu Deus do céu, esse recomeço na vida do Pedro foi top. Ele fala assim, ó: pela terceira vez disse Jesus: Simão, filho de João, você me ama? Agora o Pedro magoou. Magoei. Ficou magoado, porque Jesus perguntou a terceira vez: você me ama? E o Pedro diz novamente: tu sabes todas as coisas. O Senhor sabe tudo, não tem como eu esconder. Não tem como, qualquer desculpa que eu for querer dar aqui, não vai ter esquema. O Senhor sabe que eu amo, o Senhor sabe de tudo, o Senhor sabe de tudinho. Tá? O que Pedro responde para Jesus. E aí ele diz: e sabes que eu te amo. E isso aí é legal para a gente pensar, irmão, porque primeiro de tudo, Jesus sabe todas as coisas. Em segundo lugar, Ele sabe o amor que você tem por Ele. O seu amor por Ele, não é apagado, não é anulado por causa de qualquer atitude, de gesto que você tenha feito que não tenha sido legal para com Ele. O Pedro havia negado Jesus, mas ele negou, foi um momento de bobeira, uma vacilada que ele deu, mas ele amava Jesus. Ele amava. E Jesus sabia que ele amava. Tanto que Jesus está dando a ele agora a oportunidade de recomeçar. Se você me ama, Pedro, então vamos fazer o seguinte: vamos pegar e fazer o que tem para ser feito. E é aí que Jesus dá ao Pedro a oportunidade de recomeçar. O Pedro estava esperando o quê? É porque Jesus já havia falado: fala para o Pedro ir junto lá no mar, em Tiberíades, que não deixa o Pedro fora, não. O Pedro já sabia, mas na cabeça do Pedro a chapa ia esquentar. Na cabeça do Pedro, Jesus ia pegar ele e ia dar um baita de um esfrega nele. Você é maior vacilão. Hora que era para você pegar e falar que você me conhece, que você andava comigo e que se precisasse você ia arrebentar com a cara de quem tivesse que arrebentar por causa de Jesus. Você vacilou, você falou que não conheço. Não, Jesus, crente, essa história de crente, igreja, Bíblia, pastor. Não, nada disso, não. O Pedro estava esperando ser confrontado. E Jesus fala para ele assim, ó: se você me ama, deixa essas coisas armadas tudo para trás, cara, e vamos embora. Vamos seguir a coisa certa, fazendo a coisa do jeito certo. E é aí que a história do Pedro, que estava sendo uma história desconectada, e veja, quando uma pessoa desconectada, ela começa a fazer mal para outras, porque o Pedro, desconectado, ele começou a levar os outros discípulos para junto dele. O Pedro levou os discípulos para ir passar vergonha junto com ele, você está entendendo, sim ou não?
Uma pessoa que começa a se desconectar de Deus, ela começa a dar as cabeçadas dela, mas os que estão à volta começam a dar cabeçada junto. Um pai desconectado de Deus, ele vai se afastar, ele vai começar a dar cabeçada, naturalmente a esposa vai começar a dar cabeçada também, os filhos vão começar a dar cabeçada também, os amigos, os irmãos vão dar cabeçada também. Então nós temos que tomar cuidado, e o texto de hoje nos chama a atenção. Ô pastor Carlos, ajuda aí, Isaías 43. Vamos fazer a conclusão da nossa conversa lendo Isaías 43, verso 18. Isaías, 43, verso 18. Deixa eu achar minha Bíblia aqui, pera lá. Pronto. Olha o que diz o texto. E o texto aqui, ele fecha com o texto de Jesus conversando com o Pedro lá. Esqueçam o que se foi. Com outras palavras, Jesus estava falando para o Pedro assim, ó, esqueça o que aconteceu, não viva no passado. E às vezes a gente vem para o templo, e às vezes a gente vem buscar a face de Deus, mas a gente vem pensando, nossa, que bobeada que eu dei, nossa, que vacilada que eu dei, puxa vida, o que eu fui fazer? E às vezes a gente não consegue nem levantar a cabeça para adorar, para cantar, para exaltar Deus. Olha o texto, esqueçam o que se foi. O que Deus está falando para cada um de nós na noite de hoje? Esqueça o que se foi, não viva no passado. Do passado nós trazemos aquilo que nos dá esperança. Fale para quem está pertinho de você, esqueça o que se foi. Não viva no passado. Irmão, o passado é passado, não sou eu quem está dizendo isso. Talvez se eu fosse falar isso para você, eu não seria a melhor pessoa para dizer. Porque como você, eu sou humano, e sou falho, sou limitado, sou cheio de problemas para ser resolvido. Não, eu não seria a melhor pessoa para falar para você. E você também não seria a melhor pessoa para falar para ninguém. Esqueça o passado. A melhor pessoa para falar para nós, esqueça o passado, é Deus. E Deus, ele fala para nós, esqueça. O que foi. Já lancei no mar do esquecimento. Pronto. Se Deus já esqueceu, você vai querer ficar lembrando por quê? Se Deus já nem lembra mais nada do que você fez, por que você vai querer ficar lembrando? É isso que Jesus estava falando para o Pedro. Pedro, você me ama? Amo. Jesus estava falando assim, esqueça, o que foi, Pedro. Esquece do passado, não fica no passado. Aí continua o texto dizendo assim, ó, vejam, estou fazendo uma coisa. Irmão, você não está achando que você vem para cá para passear? Porque você não vem. Tem lugar mais legal para passear. Você não está vindo aqui para distrair a cabeça. Tem coisa mais legal para distrair a cabeça. Você pode, de repente, até gostar do irmão, da irmã, ter amigos aí e tal, mas não é por isso que você vem aqui, não. Tenho certeza. Que é mais legal estar com os amigos, com os irmãos, e assim por diante, uma churrasqueira, um cotafilé, uma picanha, é mais legal. Você não está aqui por causa disso. Eu sei, e Deus sabe disso também. Olha o que ele diz, eu estou fazendo uma coisa nova. Tem algo novo acontecendo na sua vida, tem algo novo acontecendo na sua casa, tem algo novo acontecendo na sua família, tem algo novo acontecendo. Talvez você ainda, olha o que diz o texto, ó, ela já está surgindo, ela o quê? Esse algo novo, você ainda não está percebendo? Talvez você ainda nem se ligou, talvez você ainda nem se atentou, talvez você ainda nem conseguiu juntar os pontos, mas tem algo novo acontecendo na sua vida. Diga amém, diga graças a Deus por isso. Eu estou fazendo algo novo, uma coisa nova. Tudo que aconteceu até hoje, até aqui, irmão, faz parte do plano, do processo, do projeto de Deus na sua vida. Deus está trabalhando algo novo na sua vida, e esse algo novo já começa a ser movimentado por Deus. Essa palavra, esse texto, essa reflexão, ela está incluída no projeto de Deus para a sua vida, porque assim como Pedro, muitas vezes eu e você acabamos dando vacilada, cabeçada, acabamos negando, acabamos errando, e nós ficamos ali com aquela pressão, e achamos que Deus não vai querer saber de nós, e achamos que Deus não vai querer nos ajudar, ou não vai querer nos ter por perto mais, e Deus, ele fala para nós assim, ó,
esqueça do passado. O que foi, foi. Se você me ama, tem muita coisa para ser feita através da sua vida. Até no deserto vou abrir um caminho. Aleluia. E rios, e riacho no ermo. Diga assim, essa bênção está sobre a minha vida. Tem algo novo acontecendo. E eu recebo em nome de Jesus. Deus te trouxe aqui para dizer, você pode tentar fugir para cá, você pode até tentar pegar seu barco e ir para a pesca, mas sem eu não vai dar certo. Aleluia! Sem eu não vai dar certo, sem eu não vai rolar, você não vai ter resultado, não vai dar nada certo, você vai ficar com cara de pastel depois, porque não vai acontecer. Então eu te trouxe aqui, diz o Senhor, através do meu espírito para dizer, há algo novo sendo realizado na sua vida. Se você não percebeu, eu vou te ajudar a perceber. E eu vou fazer no deserto rios acontecerem, chegarem nos lugares mais secos. Vai começar a acontecer coisa da onde não tem jeito de acontecer. E você vai entender que eu estou no negócio. Se coloque em pé, por favor, irmão. irmão, o Pedro, eu de verdade, eu me alegro, eu me emociono. Eu já fui ministrado tantas vezes com esse texto. Esse texto ele é muito poderoso, porque ele mostra assim, um Jesus muito top. Um Jesus que fala, ei aí, o que você tem? O que você conseguiu sem eu? Não consegui nada, não vou conseguir nada. Mas ao mesmo tempo que ele fala que, você não que ele faz a gente enxergar que sem ele a gente não consegue nada, ele na mesma hora, no mesmo dia, no mesmo lugar, ele fala, vai, agora lança a rede que você vai ver. Eu só vou para finalizar, porque nós já vamos cantar, vamos orar. Na mesma hora, me faz lembrar, o Moisés, quando Deus está chamando Moisés, ele joga o cajado no chão, o cajado vira a cobra, pega o cajado, pega a cobra, vira cajado, na mesma hora, no mesmo lugar, põe a mão fica leprosa, tira a mão fica boa. Irmão, Deus está aqui, Deus está aqui. Irmão, irmã, Deus te trouxe aqui, Ele trouxe cada um de vocês para dizer assim, eu estou no controle, eu não estou te manipulando, eu estou dando para você a liberdade para ver que sem eu você não vai pescar nada. Mas ao mesmo tempo que eu te dou a liberdade para ver que sem eu você não pesca nada, eu te dou a palavra e debaixo da minha palavra o milagre acontece na sua vida. Eu quero que você converse com Deus, se lance na presença de Deus, que Deus ele está trabalhando. Daqui a pouco, no deserto o caminho está sendo aberto. Daqui a pouco, no ermo, o riacho começa a correr. Daqui a pouco, de onde menos você esperar, o milagre vai acontecer. Vamos cantar uma canção? Depois nós vamos orar. Vamos embora, Gleice? Graças a Deus, diga aleluia. Amanheceu. Se você conhece, canta. Nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Eu estava cansado, sem forças, desanimado.